muito tempo a profissão de vendedor foi vista meio com desdém pela galera, né? Tipo, pô, eu sou o quê? Ah, eu sou vendedor. Pô, o cara é o quê? Vendedor. Mas, na verdade, tudo que a gente faz hoje em dia é venda, né? A gente vende ideias, a gente vende, enfim, produtos, né? A gente está aqui vendendo o nosso trabalho, né, tal. E a gente precisa desenvolver isso nas pessoas, né? A necessidade dela entender que não, você precisa se vender, né? Então tudo acaba sendo uma relação de venda, né? Seja de um produto, seja de ideias, né? E a atitude de um bom vendedor faz a diferença de um cara de sucesso ou não, né? Então é uma coisa que você teve desde criança, né? Essa visão da venda, né? De ser importante, de ter isso como uma importância para você, né? Eu costumo dizer, inclusive era até nessa parte que eu ia entrar, da parte da minha infância, que logo depois que o alface cresceu e eu comecei a vender, eu vendi tudo no primeiro dia. E no primeiro dia que eu vendi tudo, eu parei numa casa de carne. Eu não tinha essa noção que tudo era venda. Parei numa casa de carne, pedi o cara carne, ele me deu carne, eu paguei, fui para casa, falei com a minha mãe que eu tinha comprado carne, ela falou, cara, você conseguiu alcançar o objetivo. Aí eu fui para a escola no outro dia, felizão, falei, agora eu quero contar para quem falou quem riu de mim. E aí a minha professora, coincidência ou não, no outro dia ela falou, Joãozinho, não lembro o nome das crianças, Joãozinho, você quer ser o quê quando crescer? Ah, eu quero ser dentista, professora. Paulo, e você? Ah, eu quero ser advogado. Sandra, e você? Ah, eu quero ser médica. E a galera me chamava de Tuca. Tuca, e você? Eu falei, eu quero ser vendedor. A professora riu. Falou, Tuca, vendedor é um cara que deu errado em tudo e que o que sobrou para ele foi trabalhar com venda. Justamente isso que você acabou de falar, coincidência ou não. O desdém do vendedor, né? Não, assim, a professora. A própria professora. Falou, não, Tuca, vendedor não. Vendedor não é profissão. Vendedor é um cara que deu errado e que aí foi trabalhar com venda. Vendedor é um frustrado que foi trabalhar com venda. Aí eu falei com ela, também nem sabia do que eu estava falando, mas eu falei, professora, vendedor é o cara que come carne. Se ele é um frustrado, eu não sei, mas eu quero comer minha carne. Mal sabia eu que eu estava me apaixonando pela profissão das profissões. Tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. Tudo é venda. E eu comecei a me apaixonar pela venda porque foi a venda que me possibilitou comer carne. Mas ali eu ainda não estava tão apaixonado. Eu comecei a apaixonar mesmo, foi a partir do momento que eu comecei a vender todo dia, minha horta acabou. Cheguei lá e falei, pô, cadê meu alface? Não entendi, acabou o alface. E quando acabou o alface, eu percebi que eu não poderia deixar meus clientes na mão. Comecei a comprar alface do cara que eu perguntei no primeiro dia para que eu pudesse atender meus clientes. Só que enquanto eu estava atendendo meus clientes, eu vi um cara engraxando sapato, eu vi um outro menino vendendo sacolé, eu comecei a vender sacolé, eu vi um outro vendendo coxa, eu vi um outro cara vendendo panela, eu falei, cara, tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. O tempo todo tem alguém procurando alguma coisa para comprar. E aí eu voltei para casa e comecei a olhar. Tinha um pé de abacate, um pé de manga, um pé de mamão. Eu falei, peraí, cara, por que eu não estou vendendo abacate? Por que eu não estou vendendo manga? Por que eu não estou vendendo mamão? Aí eu comecei a ver venda em tudo. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade. Eu, filho da dificuldade, a dificuldade me apresenta como única alternativa a superação e a superação me apresenta a venda. A venda salva a minha vida. Só que para você sair da dificuldade, você tem que entender que você precisa superar a dificuldade. O primeiro passo é você entender, estou passando por um momento delicado e preciso superá-lo. A partir do momento que essa ficha cai para você, a vida automaticamente lhe apresenta a superação. E quando a vida lhe apresenta a superação te apresenta várias outras coisas. No meu caso, a superação me apresentou a venda e a venda salvou a minha vida. A venda salvou a minha vida. Dali para lá eu falei, cara, é o que eu quero fazer na vida. Aí comecei a vender. Não, e o bacana é porque quando a sua vida de fato mudou, que foi depois desses 40 anos no vídeo da água, né? Toda essa história se refletiu naquele momento. Então assim, não, a vida do Rick mudou por causa daquele vídeo? Não, na verdade a vida do Rick foi se construindo, né? E naquele vídeo refletiu essa trajetória toda, né? Ou seja, não foi aquele momento em si, né? Foi toda uma história que você veio construindo, né? Na verdade... Não existe a sorte, né? Não existe. Ela pode até ser uma pequena parte do processo, porque nós precisamos acreditar que você precisa ter um pouquinho de sorte. Sim. Mas, na verdade, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Eu vendi na infância em Pitangui. Como eu comecei a vender muito, a cidade ficou pequena para mim, é claro. Eu fui para Belo Horizonte, que era a capital de Minas, que é a capital de Minas, começo a vender. Aí vem várias crises em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu tive que passar por uma coisa complexa, que foi abandonar a escola. Ou eu vendia ou eu estudava. E como vender era o que me possibilitava comer carne, eu optei por abandonar a sala de aula. Isso com quantos anos aí que você abandonou? Isso com, sei lá, 13, 14 anos,
Entre 13 a 17 anos. Foi ali eu abandonei a sala de aula. Sim. Só que aí vem meu líder e fala, peraí, você lembra que eu te falei que o conhecimento transforma qualquer pessoa comum em uma pessoa extraordinária? Eu falei, lembro, pai. Ele falou, pois é, você está abandonando logo o conhecimento? Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a procurar formas de buscar conhecimento fora da sala de aula. Um dia eu me encontro com uma loja chamada Sebo. Aqui em Brasília também chama Sebo, loja de livro usado. Sim, sim, também. Eu vejo uma loja Sebo, falei, livro R$1. Eu falei, peraí, livro R$1? Então não é tão impossível assim ler não. Aí vejo um livro na porta lá escrito A Arte da Guerra. Eu olhei, R$1, cara, R$1, não vou perder muita coisa, eu vou comprar esse livro, cara. Quando eu li aquele livro, eu falei, não estou acreditando que tem tudo isso em um livro. Aí comecei a me apaixonar pelo conhecimento, por buscar conhecimento. E nessa época eu vendia na rua. Os caras que vendiam comigo falavam, cara, você pirou, irmão. Leitura, você tá doido, cara. Você vende caqui. Você vende bijuteria no centro do Barreiro, que é uma região de Belo Horizonte. Você tá achando mesmo que leitura vai fazer diferença? Vai vender, irmão. E eu falava, cara, esses caras estão sortando, né? Eu preciso melhorar a mim mesmo o tempo todo. E na venda eu melhorei oratória, eu melhorei dicção, eu melhorei pronúncia, eu melhorei posicionamento, eu melhorei olhar. Eu fui melhorando essas coisas porque eu fui buscando conhecimento. Porque eu lia e praticava, porque não é só ler também, né? Você tem que praticar, é igual tocar. Se você só estudar e não começar a praticar, você não consegue desenvolver as habilidades que só a prática vai te trazer. O conhecimento é a mesma coisa. Não adianta você ler 2, 3 ou 1000 livros. Você tem que começar a praticar aquilo. Eu comecei a praticar. Só que aí veio a crise de 2014, a mais ou menos 2016, 2017, e eu também entrei dentro daquela crise, porque eu nunca tive muitos recursos. E aí falei, quer saber, cara? Mochila nas costas, ou eu vou para o Rio, ou eu vou para São Paulo. Partiu o Rio de Janeiro. Aí chego no Rio, uma mochila nas costas, umidade um pouco avançada e a certeza que eu não tinha mais tempo para errar. Aí você tinha quantos anos já no Rio? Eu já tinha 39. Chego lá, Piabetá. Cara, Piabetá é longe. Piabetá é longe. Piabetá é Baixada Fluminense. Magé, Baixada Fluminense, Duque de Caxias, quase já em Petrópolis. 2 horas de Copacabana. Não ia dar para ir para Copacabana. Eu comecei a vender bala no trem. Aí comecei a vender bala no trem, comecei a fazer alguns negócios no trem, comecei a render. Vale lembrar que eu cheguei no Rio sem dinheiro. Eu tive que arrumar um dinheiro emprestado. R$10 foi o suficiente. Dona Roseli me emprestou R$10. Eu comecei a vender bala no trem. Do trem, eu tive a curiosidade de vender água na praia. Aí na praia, eu já venho com habilidade desde 7 anos de idade, habilidade de conhecimento, de dicção, de relacionamento, de postura. Eu comecei a me diferenciar dos demais. No primeiro dia eu só vendi 2 águas, no segundo dia eu voltei, insisti em vender água, aí comecei a vender muita água, comecei a vender. Quando eu vi, eu já estava destacado na praia, até o dia 28 de março de 2018, quando eu estou lá vendendo, tranquilão. E um senhor me pede uma água, eu chego para atender o senhor, ele está acompanhado de um outro rapaz. Aí eu estou atendendo o senhor e o rapaz está conversando com a terceira pessoa e falando que o Brasil está em crise, eu estou indo embora, isso aqui já deu, eu sou gatolado, isso aqui é o fim, misericórdia nisso aqui, essa ideia do brasileiro que esse lugar aqui é improdutivo. Eu estou vendendo água pro cara e estou escutando o cara falar, gatilho da observação. Aí quando eu termino o atendimento, eu viro e falo, meu parceiro, desculpa estar te incomodando, mas o Brasil não está nessa crise toda que você está falando não. Para que eu fui falar isso para esse cara? Esse cara se levanta, olha para mim, eu com a caixa de isopor na mão. Eu já não sou muito bonito, né? Mas na época eu era vendedor de praia, pouquíssimos recursos, não tinha dinheiro para se tratar. Infelizmente, é a realidade da maioria. Sim. E para quem já é desprovido de beleza, complicou ainda mais, né? O cara vira para mim e falou, olha para você, irmão, isso é o retrato da crise, cara. Como assim o Brasil não está em crise? Você está no do subemprego e vem me falar que o Brasil não está em crise? E ele falando, eu rodei o mundo todo. Eu estou indo embora desse Brasil por causa de ignorantes como você, porque aqui no Brasil até um reles vendedor de areia pensa que pode falar de crise. Eu estou só ouvindo ele falar. Quando ele terminou de falar, eu agradeci o senhor que estava do lado dele. Eu falei, meu parceiro, obrigado. Se precisar de outra água, eu estou aqui. Com relação ao senhor, respeito a sua posição, o que me cabe respeitar. Opinião não se discute. Se precisar de uma água, estou aqui também. Eu rejeitei ofender quem me ofendeu. Porque eu costumo dizer que o agressor, o ofensor, ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Se você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensor, se você está ofendendo. Se você responde agressão com agressão, você está agredindo. Se você responde humilhação com humilhação, você está humilhando. Ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Quando você rejeita
responder da mesma maneira, é como você dar um soco da boca do estômago do cara, porque ele perdeu a luta sem que você tivesse que subir no ringue dele. Quando eu falei com ele, obrigado, se precisar de uma água, só me dá um toque, quanto a opinião está respeitada, e virei, aí o cara foi pra revolta da revolta, porque eu não subi no ringue dele. Ele vira pro cara que eu comprei a água e fala, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi aquilo. Só que o meu controle emocional, eu aprendi lá na ideia de que o alface nascia de um dia para o outro e eu precisava ter controle emocional para esperar o alface. Então, o controle emocional é algo muito importante. Aí eu falei, cara, eu não vou nem olhar para trás. Só que de Copacabana, onde aquilo aconteceu, eu estava de frente para o Cristo Redentor. Olhei e falei, Deus, perdoa que ele não sabe o que diz. E como se Deus tivesse me falado, siga a luta, meu filho, que eu vou cuidando das feridas daqui.